Seja muito bem-vindo, você que está no YouTube. Se ainda não é inscrito nesse canal, já aperta no botão de subscrever para se inscrever e não perder nenhuma reunião da corte, tá bom? Você que está no TikTok, já deixa o seu like. Se você ainda não é seguidor, já começa a seguir agora. Você que está no Instagram também, se ainda não é seguidor, já começa a seguir agora e deixa coraçãozinho, deixa like aí para nós, fechou? Nós vamos começar a leitura do livro de Provérbios hoje, Provérbios número 12. Calma lá. Provérbios número 12. Provérbios número 12. Por que, Luiz, Provérbios número 12? Porque todos os dias do mês de dezembro eu estou aqui, reunindo a corte, para falar sobre o reino, para falar sobre a sabedoria, para ensinar e instruir sobre a sabedoria. Por que, Luiz, no mês de dezembro, justamente no mês de dezembro, você escolheu ler um capítulo de Provérbios por dia? Porque o livro de Provérbios são 31 capítulos. E o mês de dezembro são 31 dias. Então nós estamos usando o Provérbios como se fosse um devocional. Para quê? Para que nós entremos em 2026 quebrando tudo. Colocando o pé na porta, dando soco na quina da parede, fazendo loucura. Entende? Com sabedoria. E o que isso vai nos proporcionar? Resultados. Diferente dos resultados que tivemos. Por que eu não tive resultados exponenciais até aqui? Porque você não teve atitudes sábias. Por que eu tive tanto resultado ruim? Porque as suas decisões, as suas atitudes foram tomadas com base no seu próprio entendimento. E a palavra diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, no que nós temos que nos estribar? É o que a palavra está falando desde o dia 1º de dezembro. Busque a sabedoria. Haja com sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria não é um entender muito. A sabedoria é um espírito. É o que Provérbios fala. Provérbios fala que a sabedoria é um espírito. Então, quando a gente adquire o espírito da sabedoria, a gente toma decisões não com base em nós mesmos, mas com base na sabedoria que está dentro de nós. E quem é a sabedoria? É um espírito que já estava com Deus lá no início da fundação do mundo. Então vamos embora para a leitura. Você que está no YouTube, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos embora. Vou abrir aqui Provérbios, capítulo de número 12. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Olha isso. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que envergonha é como podridão nos seus ossos. Olha isso, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O que falta para um homem ser um rei? Uma mulher virtuosa. Por quê? Se ele for uma mulher virtuosa, se ele tiver uma mulher virtuosa, é sinal que ele foi coroado. Ele foi coroado, porque a mulher virtuosa é como coroa para o seu marido. Só que tem um porém. Aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Imagina uma pessoa com os ossos podres. Qual é a força que ela tem? Nenhuma. Qual é a disposição que ela tem? Nenhuma. Como que um homem vai conseguir prosperar, enriquecer, produzir riqueza, fazer loucura, sustentar uma casa, prosperar uma vida, tocar outras pessoas, se ele não está conseguindo nem com ele mesmo, se ele não está aguentando nem com ele mesmo? E por que ele não está aguentando com ele? Porque ele tem uma mulher que o envergonha. Porque a mulher que o envergonha é como podridão para os ossos. Uma pessoa com ossos podres é uma pessoa que não se mantém de pé. Como que ela vai então levantar outras pessoas ainda? Não tem como, é impossível. Mas vamos continuar. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Os pensamentos dos justos são retos. O que está querendo dizer aqui? Eu não sei se você sabe, mas nós somos aquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que você dedicar ao seu pensamento vai acontecer. Por quê? Porque isso vai se tornar uma verdade para o seu cérebro. Então os pensamentos dos justos são retos e por isso eles são justos. Não quer dizer que eu sou justo e por isso eu vou pensar
coisas retas? Quer dizer que porque ele pensou coisas retas, ele se tornou justo? Porque na verdade nós não pensamos aquilo que somos, nós somos aquilo que pensamos. Portanto, se você está agora em um lugar, em um ambiente, em uma situação complicada, é só você começar a pensar fora disso. Pensa naquilo que você quer e para de uma vez por todas de pensar no que você está passando. Eu estou passando dificuldade, o mundo tá. A questão é, para você ter grandes resultados, você precisa parar de pensar na dificuldade, começar a pensar naquilo que você tanto quer, naquilo que você tanto sonha. Por quê? Porque os pensamentos, eles geram energia. O pensamento, o seu cérebro, ele é um campo magnético. O que é um campo magnético? É um campo gerador de energia. Se você tem uma frequência baixa, significa que você é um campo de energia fraquinho. Se você tem uma energia alta, quer dizer que você é um campo de energia mais forte, mais poderoso e conseguirá atingir e iluminar a vida de mais pessoas. Porque na verdade, a energia, ela ilumina a vida das pessoas. A frequência alta, ela ilumina a vida das pessoas. O que é o lado positivo de toda a matéria? Vamos lá, gente. O que é o lado positivo de toda a matéria? Deixa eu arrumar aqui. O que é o lado positivo de toda a matéria? Se você sabe, me responde aí. Deixa like, gente. Deixa o like, aperta no coraçãozinho, não custa nada pra você e me ajuda muito. Não só a mim, mas ajuda eu a alcançar outras pessoas. Seja um gerador de energia. Aperta o dedo no like. Sem parar. Sem parar. Dedo no like. Coraçãozinho aí. O que é o lado positivo de toda a matéria? O lado positivo de toda a matéria é Deus. Porque Deus, ele é o lado positivo de toda a matéria. Entende? Ele é a energia viva. Porque existem duas energias. A energia viva, que é a energia positiva, e a energia morta, que só consome. O que é a energia negativa? É uma energia morta. E o que é a morte? É algo que nunca tem fim. Entende? É algo que nunca se enche por completo, igual a terra. Todos os corpos que você colocar na terra, ela vai comer. Sem exceção, seja de animal, todos os animais, todos os seres humanos que forem enterrados, a terra vai comer. Isso é o lado negativo de toda a matéria. Por quê? É um lugar que nunca se enche. É um lado negativo. É como se fosse um buraco extremamente escuro e profundo. Então, se você pensa coisas negativas, quer dizer que você está pensando em um buraco extremamente escuro e profundo. Infinito, que nunca se enche. Agora, se você pensa em coisas positivas, você vai ter uma energia positiva habitando dentro de você. E se você alimenta cada dia mais essas energias, quer dizer que você vai ter mais resultados a cada dia. Então você precisa entender qual é a energia que você está alimentando. Como que eu alimento a energia positiva? Acorda cedo, toma um banho na água ambiente, na temperatura ambiente. Olha como que eu acordo. Eu acordo cedo, já acordo fazendo polichinelo. O que isso faz? Faz o meu corpo ficar mais saudável, já acorda o meu corpo na hora. O meu corpo já acorda. Porque como que ele vai ficar dormindo? Ele já acorda na hora. Entende? Faz o meu corpo ficar mais saudável, faz o meu coração acordar, porque o meu coração tá ocioso, trabalhando na lenta. Já viu o carro na marcha lenta? Ele não consome energia, mas também ele não vai para lugar nenhum, ele não acelera, ele não sai do lugar. Então, se você quer sair do lugar na sua vida, se você quer andar na vida, se você quer ir para frente na sua vida, se movimente. Por quê? Porque um carro em ponto morto, em ponto morto, ele não vai para lugar nenhum. Então comece o seu dia se movimentando, gerando energia, tracionando, acelerando. E é isso que eu faço, já acordo fazendo polichinelo lá na sala de casa. E aí eu já abaixo e faço algumas flexões. Aí eu já pego uma garrafa de água e já tomo pelo menos, no mínimo 500 ml de água. Isso aí tudo não passou nem 10 minutos do meu dia ainda. Ah, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim. Cuida de você com menos de 10 minutos. Eu não tô falando pra você ir pra academia e ficar 3 horas lá, eu já fui esse cara. E eu fui, inclusive, eu tive uma alta performance no meu corpo por conta disso. Porque eu já fui 3 horas na academia. E teve época de eu ir 3 vezes por dia na academia. Eu acordava às 5 da manhã e ia trabalhar. Na hora do almoço eu ia lá de novo.
cada hora eu treinava um músculo diferente, cada hora, de manhã eu fazia cardio, exercício cardiovascular, para cuidar do coração. Na hora do almoço eu fazia um músculo pequeno, que era mais rápido. E de noite eu ia lá, voltava lá e fazia um músculo grande, tipo perna, tipo, entendeu? Um músculo maior, peitoral, costas. Eu não tô falando para você fazer isso, eu tô falando para você cuidar de você. Porque quando você cuida de você, você está gerando mais energia. Você está movimentando a roda d'água que vai gerar energia. E tudo é sobre energia. Se você não tem energia, se você não é uma pessoa com energia, você não tem parte com Deus. Por quê? Porque Deus é a própria energia positiva de toda a matéria. Entende? Agora, o mal é aquilo que só engole, só suga as coisas. O mal é um lugar obscuro e profundo que não tem fim. Igual à morte. Entende? E se você é uma pessoa que acorda se mexendo, se você é uma pessoa que acorda se movimentando, fazendo, tracionando, gerando movimento, esse movimento ele vai bater lá no fim do mundo. E daqui a pouco ele está voltando para você de forma maior. Por quê? Porque são ondas de energia. Não é como se você pegar uma caneta, que é uma coisa material, e jogar lá. Ela vai chegar lá a mesma coisa. Agora, as ondas de energia, não. As ondas de energia é o seguinte, você libera uma energia pequenininha, pim, e ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai ganhando potência, pressão, vai se retroalimentando até chegar no fim do mundo. E aí ela volta para você. Quando ela volta para você, essa energia não é pequenininha mais. Não é a mesma que você liberou. Essa energia é exponencialmente maior. Como que eu faço nos investimentos? Libero uma energia pequenininha. Bum! Daqui algum tempo vai voltar maior. Isso é investir. Como é que eu libero energia em uma empresa para ela crescer? Eu coloco uma sementinha, coloco pequenas porções de investimento. E aí o que acontece? Ela vai se retroalimentando, vai crescendo, vai ganhando pressão. Por quê? Porque eu coloquei uma semente, eu coloquei uma energia lá dentro. E aí ela pega aquela energia, come aquela energia, fica mais forte. Aí ela vai atrás de outras energias, vai ficando mais forte. Quando ela me devolve o meu retorno é muito maior. Então tudo é sobre energia. Se você não tem resultado na vida, você não tem energia. Você não gera energia. E resultado, gente, é resultado. Não importa se é resultado positivo ou resultado negativo. Ah, Luiz, mas eu tô devendo uma grana agora. Não tem problema, você gerou essa energia. O que não pode, gente, é ficar ocioso. Isso é a morte. A Bíblia fala, sabe o que a Bíblia fala? Eu vou falar baixinho, só pra você que tá no TikTok e no Instagram ao vivo aqui. Vou falar baixinho, pro YouTube não escutar. Esqueci que eu ia falar. Era só pra prender a atenção de vocês mesmo. Mas vambora. Deixa coraçãozinho, gente. Aperta no coraçãozinho e vambora. Vocês gostam de segredo, né? Vocês gostam de saber o segredo das coisas, né? Vocês gostam, né? A Bíblia fala que o prazer do Senhor é ocultar as coisas. E a glória dos reis é descobri-las. É isso que nós estamos fazendo aqui. Descobrindo as coisas que o Senhor ocultou. Esse é o grande mistério da vida. Basta você correr atrás daquilo que o Senhor ocultou. E como que você faz isso? Leia a palavra. Porque ali tem muitas informações, tem pistas. Olha, se você for em tal lugar, é tipo um mapa. Isso aqui, gente, é um manual do usuário. É um manual do ser humano. Mas também é um mapa para nós descobrirmos tesouros incalculáveis. Aquele que tem isso aqui, tem tudo. Ele tem um mapa para descobrir os maiores tesouros da terra. Porque os maiores tesouros da terra não estão na terra de fato, estão dentro de você. E quando você começa a ler isso aqui, você começa a se desenterrar, a se desconstruir. E aí você começa a achar lá no fundo, lá dentro, lá no cantinho escondido, uma preciosidade, uma ideia, um insight, alguma coisa desse tipo. E quando você coloca para fora, isso tem um valor exorbitante. Entende? É isso que grandes empresários e criadores de muitas coisas fazem, gente. Pelo amor de Deus, não é difícil ter muito resultado na vida. E eu não estou falando de pouco resultado, estou falando de muito resultado. Porque hoje em dia ninguém quer saber de pouco resultado mais. Afinal, para que ter pouco resultado? A Bíblia fala que
É melhor ser quente ou frio, porque o Senhor vomitará os mortos. Os mornos. O Senhor vomitará os mornos. Então seja quente ou frio, não seja uma pessoa morna. Seja uma pessoa de energia positiva, ou seja uma pessoa de energia negativa de uma vez. É melhor do que ser vomitado por Deus. Entende? Não seja uma pessoa morna, ociosa. Vou dormir até meio-dia. Vou acordar, vou ir lá comer alguma coisa e vou voltar a assistir uma série da Netflix até meia-noite. Vou levantar só para ir no banheiro. Isso é uma pessoa ociosa. E uma pessoa ociosa é uma pessoa que não está gerando energia nenhuma. Muito pelo contrário, ela está só consumindo energia parada. Ou seja, você está sendo um peso na terra. Pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. Se você é uma pessoa ociosa, uma pessoa que não se movimenta, uma pessoa que não gera energia, você é uma pessoa que está fazendo peso na terra. E uma pessoa que faz peso na terra, gente, para que Deus vai manter ela na terra? Para que Ele vai manter você na terra se você é uma pessoa ociosa, uma pessoa que não se mexe, que não se movimenta, que não gera energia? Nem positivo e nem negativo. Você não ajuda nem Deus e nem... Cara, se mexe, se mexe, se mexe, levanta, acorda, prospera, enriquece. Vai buscar alguma coisa na sua vida, vai buscar os teus sonhos, levanta do sofá e vai buscar os teus sonhos, vai buscar os teus planos. A palavra fala que o reino é conquistado na força. O reino é tomado na força, não é, eu vou orar, não é só oração. Oração é um combustível que você pega do céu. Bum! Você libera tudo que há de ruim dentro de você. E o Senhor coloca um combustível novo dentro de você. Isso é oração. Só que aí você tem que pegar esse combustível e usar. E amanhã você pede de novo. Amanhã você retoma o ciclo. Acorda cedo, ajoelha no chão e fala: Senhor, eu entrego a Ti todos os meus erros, os meus pecados. E me preencha de uma energia nova, de um combustível novo. Não para amanhã, mas para hoje. E quando Ele der o combustível para você, não deixe sobrar. Não deixe combustível estocado. Porque gasolina estocada evapora. Combustível estocado evapora. Você não usa para nada e ele some da sua frente. Dinheiro guardado para nada, ele vai sumir da sua frente. Sabe por quê? Porque a Selic vai subir, porque o imposto vai subir. O seu dinheiro, você pensa, eu vou deixar ele guardadinho na poupança. O que vai acontecer? A Selic sobe, seu dinheiro começa a valer menos. O imposto triplica no nosso país e o seu dinheiro vale ainda menos. Você não está guardando dinheiro, você está ficando mais pobre, o seu dinheiro está evaporando. Pare de guardar dinheiro na poupança. Cara, gera energia. Seja um gerador de energia a todo instante, a todo instante, a todo instante, a todo instante. Luiz, como que você tem essa energia? Porque o Senhor me dá todo dia de manhã e Ele dá para você também, não é só para mim. Só que o que acontece? Eu pego a energia que Ele me dá e eu libero. E daqui a pouco essa energia volta. Só que ela não volta do mesmo tamanho que foi. Ela volta muito maior. Está fazendo sentido para você? Dedo no like, coraçãozinho, dedo no joinha aí, você que está no YouTube. Você que está no Instagram, dedo no like para nós e vambora! Vamos continuar a leitura da palavra? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Bora que bora! Hoje é um grande dia, hoje é um dia memorável, hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia abençoado pelo Senhor. Hoje é um dia abençoado pelo Senhor. Hoje é um dia abençoado pelo Senhor. Vamos embora. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. O que vai livrar os retos? A boca deles. A boca dos retos os livrará. Não quer dizer que tudo o que eu fizer, a minha espada vai me livrar, o meu escudo vai me livrar. Não é isso. O que vai te livrar é a sua boca. Porque a palavra fala, a boca dos retos os livrará. Então saiba tudo que você está falando. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as pessoas que você tem se comunicado. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com a sua boca. A palavra fala que o poder da vida e da morte está na sua língua. Cuidado com a sua língua. Dê à sua língua o devido valor que ela deve ter. E o valor dela é muito absurdo, é muito grande. Todas as pessoas que são multibilionárias hoje, um dia elas falaram
para si mesmas, que seriam. Pode buscar, sem exceção nenhuma, todas as pessoas que são multibilionárias hoje, elas falaram para si mesmas. Elas falaram na mente delas, no subconsciente delas. Elas deixaram cravado lá: eu tenho uma mente bilionária. Eu sou bilionário. Elas falaram para elas. E por isso que elas conquistaram. Tudo aquilo que você falar, você vai conquistar. O que você está falando? O que você está comunicando? Porque você comunica, bum! Isso some no mundo. Só que daqui a pouco ele volta. Você já ouviu falar que o bater de asas de uma borboleta aqui causa um furacão do outro lado do mundo? Isso é verdade, mano. Isso é verdade. Por que nós aqui não temos tantos furacões e lá no Japão tem furacão, terremoto? Por quê? Porque aqui é um país tropical, aqui é um país onde tem muitas borboletas batendo asa ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, se você entender isso. Fala, usa o seu poder, usa o poder da sua língua, usa o poder do seu pensamento. O seu pensamento é um campo energético. Ele é um campo energético. O seu coração é um campo energético que alcança 7 metros de distância. Então cuidado nos ambientes que você fica, porque o coração das pessoas também tem um campo energético de 7 metros de distância. E eu vou te falar uma coisa aqui: emoções são mais contagiosas do que o Covid-19. Cuidado com as pessoas que você se senta, cuidado nos lugares que você vai, cuidado nos ambientes que você frequenta. Por quê? Porque você vai pegar para você aquelas emoções que as pessoas estão sentindo. Por que a igreja é um lugar tão libertador? E eu não vou, tá? Eu tô falando da igreja aqui, mas eu não vou na igreja. Mas por que é um lugar tão libertador? Porque ali é um lugar onde o Espírito Santo desce no coração das pessoas e limpa o coração das pessoas. E aquelas pessoas juntas ali, unidas, elas são um campo energético de centenas de quilômetros de distância. Por quê? Porque cada uma tem um campo energético de 7 metros de circunferência. E aí são 100 pessoas ali dentro, quer dizer que são 700 metros de circunferência, de campo energético do céu. Às vezes você passa na frente da igreja e você já sente o arrepio assim. Por quê? Porque ali é o lugar onde o Senhor desce. Ali é um lugar onde o Senhor se manifesta. Só que não é em toda igreja que você passa na frente que você sente isso. Por quê? Porque tem muita igreja que é placa, que é... Mas vai na igreja. Por quê? Porque lá é um lugar de lavar o seu coração. Lá é um lugar de derramar as tuas emoções ruins e receber emoções do céu, que são emoções boas. No céu não há emoções ruins. Não há sentimentos ruins no céu. Então tudo que vem de lá é puro, é simples, é cristalino, é maravilhoso. Então receba emoções do céu e pare de pegar a emoção da terra. Ó, faz o seguinte, receba, você que está no YouTube, receba emoções do céu e libere na terra. Não fica recebendo emoções da terra. Saiba colocar um cadeado no seu coração para você não receber as emoções das pessoas. Cuidado às pessoas que você dá as mãos. Cuidado às pessoas que você senta junto. Cuidado com as pessoas que tomam cafezinho na sua casa. Cuidado com todo tipo de pessoa. Cuidado com as pessoas. Selecione as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são campos energéticos em movimento. O que quer dizer isso? Se ela é uma energia ruim e ela chega perto de você, você vai cair na hora. Bum! É como se desse uma descarga de energia. A sua energia vai ser toda esgotada. Já percebeu que tem gente que você conversa, você bate um papo de 30 minutos, você sai exausto, querendo dormir. Já percebeu que tem gente assim? Que a gente senta pra conversar um pouquinho, daqui a pouco a gente sai exausto, cansado, vazio, triste, pesado. Por quê? Porque essa pessoa era um campo magnético negativo. E toda parte negativa da matéria é infinita. Toda a energia que você colocar ali dentro, tudo que você colocar ali, energia, dinheiro, tudo vai ser completamente sugado. Uau! E você nunca mais vai ver. Então cuidado com as pessoas que você senta para tomar cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Cuidado com o cafezinho. Você não sabe direito quem é aquela pessoa, você não sabe. Entende? Busque
Se conectar com pessoas através de indicação de pessoas que você conhece. Uma pessoa te chamou no direct, vamos tomar um cafezinho? Cuidado. Se não foi indicação de outra pessoa, se não foi uma pessoa que falou assim, cara, eu preciso te apresentar uma pessoa. E tem que ser uma pessoa de confiança sua. Eu preciso te apresentar uma pessoa que é uma pessoa do bem. Faz um resumo daquela pessoa antes de se encontrar com ela. Não sai se encontrando com qualquer pessoa porque você vai ser esvaziado. A sua carga de energia vai embora. Não faça isso. Cuidado com as pessoas que você se senta, com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Cuidado. Existe um ditado popular que fala: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso é um fato. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você senta para tomar café. Cuidado com quem você bate papo. Porque emoções são mais contaminantes do que o Covid-19. Se você sentar em um lugar onde a pessoa está com a emoção ruim, aquela emoção vai passar para você querendo ou não. A não ser que você tenha consciência de como isso funciona e aprenda a colocar um blindex para te blindar. Tem que ser blindex da BBS, blindadoras de veículos, inclusive, para não passar de jeito nenhum. Entende? Porque se você não colocar um blindex blindado, para blindar as tuas emoções, para blindar o teu coração, qualquer pessoa que chegar perto de você, você vai receber a energia que ela está sentindo. Entende? Então você precisa entender tudo isso, gente. A vida parece complexa, mas na verdade não é. Se você andar com as pessoas certas, a vida é simples. Se você andar com as pessoas erradas, a vida é muito complicada. Por isso eu sou o maestro e eu estou te convidando para andar junto comigo, na corte. Para fazer parte da corte, para me seguir aqui. Me segue. Boa tarde, Rai, tudo bem? Seja muito bem-vinda, você está na corte. A corte o que é a corte, Luiz? O que é essa corte que você está falando? A corte é um salão. Dentro do palácio do rei existe um salão, tá? O salão onde fica o trono do rei. E, vez ou outra, o rei se senta nesse trono, coloca as suas mãos nos braços do trono dele e convoca a corte. E a corte vem e se junta ao rei. E quem são essas pessoas da corte? São os generais de guerra, são os líderes de tribo, são os tomadores de decisões, são os conselheiros do rei. Não é qualquer pessoa que entra na corte. Então, se você está aqui, é porque o rei falou assim, você não é qualquer pessoa. Eu tô te chamando porque você é um tomador de decisão nessa nação, nessa geração. E por isso você precisa ficar na corte e visitar a corte toda vez que eu te chamar. Por quê? Para você receber as minhas ordens reais. E eu não sou o rei, tá, gente? Eu não sou o rei. Eu sou o maestro. E o que o maestro faz? Ele escuta do rei e ele passa para a orquestra. Orquestra, faça isso. Orquestra, faça aquilo. Eu não sou o rei, tá, gente? Ele é o rei dos reis. Apesar de ele ter nos constituído reis e sacerdotes, eu não sou o rei. Eu fui constituído como maestro. Por que eu sou maestro? Porque eu estou aqui para afinar os instrumentos e afinar os musicistas para que o rei se sinta confortável quando nós tocarmos a canção. Tá bom? Eu tô aqui para treinar vocês. Eu tô aqui para instruir vocês. Tá, mas quem é você, Luiz? Eu sou um ex-adotado. Um ex-adotado não, né, pô? Eu sou um adotado. Com 3 meses de idade eu fui adotado. Eu sou um ex-noia. Eu sou um cara que já usou crack. Eu sou um cara que já usou... Comecei com 7 anos, fumar cigarro, maconha, cocaína, crack, lança, balada. Eu era esse cara há 10 anos atrás. Só que eu pedi ajuda pro Senhor. E ele não salvou tudo, não fez tudo por mim, não. Ele não vai fazer nada por ninguém, tá? Mas ele colocou ferramentas que facilitaram o meu crescimento. Entende? Para você escalar um muro, você pode escolher um muro de 10 metros de altura. Você pode escolher tentar escavar na unha, você vai acabar com as suas unhas e não vai conseguir. Ou você pode escolher subir com uma escada. E aí, quando você sobe com a escada, quer dizer que é você mesmo tomando as decisões. Só que aí, quando você vem na corte, significa o seguinte:
Ele vai falar para você, tem um elevador. Tem um elevador para você subir esse muro. Então pega o elevador que vai ser mais rápido, mais fácil, você vai ter mais resultado em menos tempo, vai ser tudo melhor. Então escuta o que o rei fala. Escuta o que o rei fala, porque as ordens do rei não é a ordem de qualquer pessoa. As ordens do rei é a ordem de quem entende do céu, da terra, debaixo da terra, do inferno, dentro da água, todos os mares, planetas. Ele sabe de tudo. Então se ele te deu uma instrução, só segue. Parece aos olhos humanos que não vai dar em nada, que vai dar errado, que você vai dar com a cara na parede, que vai morrer. Já teve a sensação? Nossa, eu tô seguindo a voz de Deus, mas parece que eu vou morrer. Parece, sabe por quê? Porque os planos do Senhor é loucura para os homens. Nós não somos capazes de entender tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor faz, nós não somos capazes. Se Ele em algum instante falasse tudo para nós que Ele está fazendo no universo, nós íamos explodir, bum, porque não cabe dentro de nós tudo que Ele está fazendo. Entende? Então é por isso que eu estou aqui, porque eu sou o maestro e você está na corte. E eu estou afinando vocês, cada um de vocês. Alguns de vocês é um instrumento do Senhor. Alguns de vocês é um musicista na mão do Senhor. Alguns de vocês são afinadores de instrumentos. Entende? Alguns de vocês serão outros maestros. Alguns de vocês são governantes nessa geração. Alguns de vocês são generais de guerra, de batalha. Alguns de vocês são líderes de tribos. Então aqui existe vários tipos de pessoas, existem várias categorias, existem vários patamares, entende? E eu sou um simples maestro. O que o maestro faz? Depois que ele termina a música, depois que ele termina a apresentação deles, tem uma coisa que o maestro é maestro em fazer, é assim, ó. Eu estou aqui para servir. Eu sou um simples servo. Eu sou o maestro, um simples servo. Estou aqui para servir, estou aqui para ajudar cada um de vocês a alcançar a melhor performance. Ah, mas você vai falar do quê? De espírito, de emoção, de corpo, de dinheiro, de riqueza, do quê? Eu vou falar de tudo, sabe por quê? Porque o maestro entende de todos os instrumentos. Mas por quê? Como assim que você entende de todos os instrumentos? Porque aquele que é espiritual discerne sobre todas as coisas. É isso que a palavra fala. E é por isso que eu tô falando aqui já tem quanto tempo? Sei lá, 1 hora talvez, 40 minutos. E não para de sair coisa nova da minha boca. Porque eu não sou uma pessoa da carne, eu sou uma pessoa do espírito. E eu ativei o meu espírito. Então por que você não faz isso também? É tão simples. É só andar junto com quem sabe como fazer. E eu tô aqui para isso, para ativar o seu espírito. Existem ferramentas que você precisa usar. Se você não usar, você não vai conseguir ter resultado. Existem coisas, decisões que você precisa, deve e tem que tomar hoje. E não é só por você. Pare de ser egoísta. O mundo não é sobre eu. As coisas não é sobre eu, é sobre o mundo todo. É sobre toda a nação da Nova Jerusalém. Nós não estamos aqui falando só de mim, gente. Não é sobre mim. Não é sobre você. Pare de ser egoísta. Pare de pensar só em você. É sobre toda uma geração. Entende? É sobre toda uma geração. Você precisa se levantar. Você precisa ser um maestro na sua geração. Aonde você for, você precisa ser um maestro que instrui pessoas, que treina gente, que capacita pessoas. Para quê? Para fazer as coisas do Espírito. Gente, tem tanta gente fazendo a coisa da carne aí, fazendo de tudo, ensinando dancinha, ensinando um monte de coisa, fazendo batalha, fazendo regaço, mas não tem gente instruindo gente. E a palavra fala que o povo perece por falta de entendimento. Não quer dizer que não tem entendimento, porque o entendimento está aqui, só que você não consome. E aí o que acontece? O que precisa ser feito? Precisa se levantar gente que mastiga isso e entrega a papinha mastigadinha na sua boca. Igual o pássaro faz com o filhote. Mastiga e entrega para você resumido. É isso que eu estou fazendo aqui. Entende? Eu estou resumindo para vocês, de forma simplificada, como funciona para ter sucesso na vida, para ter riqueza na vida, para prosperar na vida, para crescer, para avançar, para ser disruptivo, para ser uma pessoa do espírito.
para fortalecer o espírito, para fortalecer tudo. Quando você treina, você não está fortalecendo apenas o seu corpo, mas você está também dando lugar para o espírito ficar mais forte. Por quê? Porque quando você treina o corpo, você não está ficando mais forte, você está ficando mais fraco. Por quê? Porque você está gastando a energia do corpo. E quando isso acontece, o que acontece? Você baixa a frequência do corpo. Só que a frequência do espírito, ela fica mais alta. E aí o que você faz? Você lê a palavra, bum, a frequência do espírito ficou mais alta. Aí você faz uma oração poderosa, bum! Aí, mano, já era. Aí você explodiu na vida, você estourou a bolha. Treinar o seu corpo não é sobre ficar mais forte. Treinar o seu corpo é sobre ficar mais fraco. Porque enquanto você está treinando, você está ficando mais fraco, você está gastando energia, você está machucando o seu corpo. Entende? Você está ficando mais fraco enquanto você treina. E aí você está liberando novos hormônios, você está acelerando o seu metabolismo, você está gerando energia. Quando você acelera o seu metabolismo, o que você está fazendo? Pensa comigo assim, ó. Lá dentro do seu corpo existem vários ratos. É uma casa de rato. E aí você joga um monte de comida lá dentro. Só que esses ratinhos, eles estão assim já... eu comi demais, não tô aguentando comer mais. E aí quando você treina, você acelera o metabolismo, você acelera a fome desses ratos. E aí eles vão começar a comer tudo que eles vêem pela frente. Eles vão começar a comer tudo que eles vêem pela frente. E é aí que você emagrece. Por quê? Porque ele vai comer a sua gordura. Entende? Só que para isso acontecer sem que você sinta dor, você precisa liberar um hormônio chamado endorfina, que é prima da morfina. E o que a endorfina faz? Ela anestesia, ela é um anestésico, né? E libera esse anestésico dentro da sua corrente sanguínea, e aí o seu corpo não sente dor. Entende? Você fica mais forte nas tuas emoções. Você passa a sofrer menos com término de relacionamento, com dívida financeira. Você passa a sofrer menos com as circunstâncias. Gente, treina o seu corpo. Treine o seu corpo. Não negligencie isso, porque isso é uma ferramenta absurda para te fazer crescer na vida. E foi assim que eu consegui parar de usar crack, parar de usar cocaína, parar de usar maconha, parar de usar cigarro, parar de beber cachaça. Sabe o que eu bebia? Não sei se vocês gostam de beber, mas eu vou contar um segredo pra vocês aqui. No YouTube eu não vou contar não, mas pra vocês eu vou contar. O YouTube era pra estar ao vivo comigo aqui, não tá, esse povo. Eu vou contar um segredo pra vocês. Sabe o que eu bebia? Eu bebia, tem um álcool que o povo antigo faz, que eles temperam. Sabe aquele álcool? Eles pegam 1 litro de álcool, coloca dentro da garrafa de 2 litros e coloca caroço de abacate, coloca folha de não sei o que, tempera, sabe? E aí, quando não tinha nada pra eu beber, eu bebia isso. É pior do que gasolina isso, gente. Isso aí descia queimando tudo, mas eu não queria nem saber, porque eu queria ficar louco. Eu queria ficar doido. Já fazem muitos anos, tá? Mas era isso que eu bebia. Então quem sou eu para estar falando alguma coisa para vocês aqui? É uma pessoa que tem experiência. Quem sou eu para falar de corpo forte? É uma pessoa que tem um corpo forte, que treina. Entende? Que tem um corpo saudável. Quem sou eu para falar de emoções abaladas? Uma pessoa que já deveu, uma pessoa que já terminou relacionamento, uma pessoa que é pai de 4 filhos, uma pessoa que é casado há 5 anos, uma pessoa que já trabalhou CLT, uma pessoa que já teve empresas. Esse sou eu. Uma pessoa que já lidou com negócios de muito dinheiro, que já movimentou muito dinheiro. Só no ano passado a gente movimentou cerca de 20 milhões de reais. A minha empresa movimentou. Entre faturamento, tudo bruto, né? 20 milhões de reais. Então, eu sou essa pessoa. E sabe o que é? Olha o que está acontecendo. A empresa faturou no ano passado 20 milhões de reais. E aí no começo desse ano eu recebi o chamado. Eu recebi um chamado. E qual que era esse chamado? Pastorear as ovelhas do Senhor.
Igualzinho o Senhor falou para Pedro, o Senhor falou para mim também. Igualzinho o Senhor falou para Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Igualzinho o Senhor falou para Pedro, ele falou para mim também. E aí o que aconteceu? Eu precisei parar com os meus negócios, porque esses negócios estavam roubando toda a minha energia, meu tempo, minha atenção, minhas emoções. E aí eu saí de uma pessoa que estava faturando milhões para ser uma pessoa que agora está devendo. Não estou devendo milhões, não chega a isso. Mais uns 300 mil reais. Eu já tive devendo muito mais. Já tive devendo 600 mil reais. Eu parei, ou seja, eu parei de receber e eu comecei a dever. Por quê? Para obedecer. E eu preciso obedecer. Não adianta. Se não obedece por amor, obedece na dor, igual Sansão. O Senhor falou para ele, não deixa cortar o seu cabelo, não tome vinho. O que ele fez? Deixou cortar o cabelo e tomou vinho. Ele desobedeceu. Ele deixou de cumprir o chamado porque desobedeceu? Não. No dia da sua morte, cego, envergonhado, careca com a cabeça raspada, ele pegou, nos dois pilares centrais do templo do povo lá do castelo, do palácio, e derrubou os pilares centrais. E no dia da sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Lembrando que ele já tinha matado centenas de filisteus com uma queixada de jumento. Então imagine quantas pessoas ele matou no dia da sua morte. Só que detalhe, ele matou cego, careca, envergonhado, traído. Meu Deus do céu. Então se a gente não obedece, e o Senhor já tinha me chamado antes para fazer essas coisas, para falar isso com vocês. Tudo bem, irmão? O Senhor já tinha me chamado antes para fazer isso. Só que aí que eu fiz? Não, Senhor, calma aí. O que ele fez comigo? Então toma um pouquinho de vergonha. Então toma uma dívida para você. Então a perseguição. E aí eu me rendi. Eu não precisei ficar cego, não precisei ficar careca, apesar de já ter rapado a cabeça umas 3, 4 vezes já. E eu não ligo pra isso, gente. Você pode ver aqui, ó, meu cabelo, ele não tá nem com gel, nem com pomada, nem com nada. Eu não ligo pra isso. Apesar de precisar, pra ajudar o reino, inclusive, a gente precisa ter estratégias. A gente precisa ser sábio, a gente precisa usar a inteligência de todas as esferas para que a gente consiga povoar o reino com mais pessoas e mais rápido. Então, eu preciso usar o brand, eu preciso ter um cabelo penteadinho, eu preciso ter um relógio, eu preciso andar com o carro, morar em lugar. A gente precisa dessas coisas como estratégia para povoar o reino, porque na verdade é isso que importa. Então olha isso, quando a gente decide ouvir o chamado do Senhor, às vezes a gente vai precisar deixar aquilo que a gente pensa que é tão bom para nós. A gente pensa que é tão bom para nós, só que é completamente o lugar oposto de onde o Senhor queria nos colocar. E aí o que acontece? Ele começa, Sansão, eu vou deixar furar os seus 2 olhos. Eu vou deixar rapar a sua cabeça. Eu vou te dar vergonha. Até que você cumpra aquilo que eu tô falando para você fazer. Olha isso, olha isso. Quando Saul pecou contra o Senhor e Elias falou para Saul assim, ó. Samuel falou para Saul, né, perdão. Saul, o Senhor já escolheu um rei segundo o coração dele. Davi não tinha nascido ainda. Sabe quanto demorou para Davi nascer depois disso? 8 anos. Davi nasceu 8 anos depois do Senhor ter escolhido ele para ser rei. E detalhe, ele reinou 38 anos depois. Depois que Samuel falou para Saul, 38 anos depois foi que Davi começou a reinar. Por quê? Porque Davi começou a reinar com 30 anos. E ele demorou 8 anos para nascer depois desse acontecimento. Então, o Senhor te chamou aqui para uma coisa. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Eu não sei se você sabe, mas agora estudos mais avançados estão descobrindo que não é o sêmen que corre mais rápido e não é o sêmen que chega primeiro, que é o que nasce, que é o que entra em ovulação. Não é esse sêmen. É o escolhido.
Sabe por quê? Porque o útero da mulher, chega alguns lá e cola, fica coladinho ali na porta, na portaria. E aí tem, o útero da mulher faz assim, ó, eu escolhi você. Pum! E todos os outros bilhões morrem. Você não tá aqui à toa, amigo. Você não tá aqui à toa, amiga. Você não veio na vida à toa, você foi escolhido. Você foi chamado por alguma coisa. Só que você tá ocioso em ponto morto, fazendo nada, mano. Ou fazendo coisa que não era pra você estar envolvido. Para de fazer as coisas que não é pra você estar envolvido. Entre no seu quarto agora e fala pro Senhor, Senhor, o que é pra mim fazer? O que eu tenho que fazer que eu quero fazer agora? Eu quero fazer agora. Eu quero fazer agora, Senhor, agora. Que seja hoje, que seja agora. Não é pra ser amanhã, é pra ser agora. Porque o amanhã não existe. O amanhã é uma ilusão. Porque todo o amanhã vai ser hoje. Vai fazer aquilo que é o seu chamado. Eu não sei o meu chamado. Então vai perguntar pra quem te chamou. Se uma pessoa te chama, se o seu pai te chama, ele fala assim, seu pai ou sua mãe, né? Eu não tive pai, não tive presença paterna, não tive. Então, mais um exemplo. Se o seu pai te chama, ô Darlene, vem aqui um pouquinho. Ele quer te falar alguma coisa. Ele não te chama à toa. Às vezes ele vai te chamar, me dá um abraço aqui, minha filha, meu filho. Entendeu, Vitória? Se o Senhor te chamou, vem aqui um pouquinho, minha filha. Entendeu, Silva? Valdinéia? Se o Senhor te chamou, vem aqui, meu filho. Ele quer falar alguma coisa para você. Só que você precisa abrir o seu ouvido. Esse ouvido, e não esse. Só que para abrir esse aqui, às vezes você precisa fechar esse. Você precisa parar de ouvir as coisas de fora, para que você comece a ouvir as coisas de dentro. Faça assim com o seu ouvido agora. Faz assim com o seu ouvido agora e tampa bem tapadinho. Começa a perceber o que você consegue escutar. Eu consigo escutar todo o meu corpo trêmulo, tremendo. Eu consigo ouvir uma vibração. E sabe o que é essa vibração? É um som que vem vibrando desde a eternidade. Desde quando ele falou assim, Silva, chegou sua hora. Essa é a vibração. Então o que você precisa começar a fazer? Você precisa aprender um novo idioma para você entender a voz do Senhor. Você precisa atender a língua vibracionês. Se você começar a entender a língua vibracional ou língua vibracionês, não importa como você quer chamar, se você começar a entender essa linguagem, você vai começar a ouvir aquele que te chamou, porque ele fala nessa linguagem. Ele fala em vibrações. E vibrações é igual de telefone. Tem alguns telefones que vibram assim, ó. Acorda até os vizinhos. Dependendo, se você morar em apartamento mesmo, o celular estiver no chão, você acorda o vizinho de baixo. Com a vibração de tão forte. Mas existem celulares que vibram bem devagarzinho. Então você precisa estar sintonizado na frequência vibracional dele, para você conseguir ouvir ele. Entende? Você ainda não me segue, já segue agora, aperta no coraçãozinho, porque aqui o assunto é papo reto, tio. Não tô aqui para ficar engambelando, tô aqui para nada disso, eu tô aqui para treinar vocês, igual eu treino os meus 4 filhos. É para isso que eu tô aqui, é para instruir, é para dar direção, é para falar, você tem que fazer isso. Só que eu não falo por mim, eu falo por isso aqui, ó. Entende? Eu não gosto, gente, de fazer o script, de escrever a copy do que eu vou falar. Tem algumas igrejas que você vai, e aí o pastor chega lá na frente e abre assim, ó. Ah, agora eu vou falar disso. Aí começa a falar disso. Aí agora eu vou falar isso aqui. Ele já tem o script. Eu não gosto disso, eu gosto disso aqui. Eu vou ler a palavra e o que for descendo na hora, bum, 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 eu vou entregando. Por quê? Porque não é sobre mim. É sobre a eternidade. E deixa a eternidade fluir de dentro de mim. Tem uma canção muito popular, um louvor muito popular que fala assim, ó. Sinto fluir teu rio de vida aqui. E o que está fluindo aqui agora é o rio de vida.
sinto fluir. E olha só como que essa canção continua. Eu procurei em outros lugares, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri, tá encoberto. O rio tá aí, só que ele tá encoberto. Então, descubra. Um rio em mim. Existe um rio dentro de você. Um rio de águas cristalinas, porque na verdade esse rio aí de dentro, ele tá colado diretamente na fonte. E transbordei do seu amor. Transborda o amor. O amor é uma das maiores energias mundiais. Transborda o amor. Transborda o amor. Transborda o amor. Vamos continuar então, que o celular daqui a pouco já vai parar. Você que está no YouTube, se inscreve nesse canal, porque juntos nós somos mais fortes. Deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu like aí. Vambora. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual seja louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. O perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. E tem muita gente, né, que fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, eu tenho aquele outro. Só que quando vai ver mesmo, tá comendo salsicha. É muito louco. Eu tô sendo verdadeiro com vocês. Eu sou um devedor hoje. Hoje eu tô devendo, sabe quanto? 300 mil reais. Só que eu sou um cara de milhões. Eu sou um cara que sabe fazer milhões. Que é a prova disso, no ano passado, eu faturei a minha empresa, eu fiz a minha empresa faturar mais de 20 milhões de reais. Então, se olhar na proporção, eu devo pouco. Eu devo pouquinho. Se for olhar na proporção. De 20 milhões, 300 mil reais é pouco perto de 20 milhões. Entende? Só que eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos estar fazendo muito mais. Sabe por quê? Porque eu sei o poder que existe nisso aqui. Eu sei o poder que existe nisso aqui. Eu sei o poder que existe nisso aqui. Eu sou um governante em todas as esferas. Eu não sou um refém da minha dívida. Eu entendo que ela saiu de dentro de mim, foi eu quem gerei. Então, por que ela seria maior do que eu a ponto de me colocar medo? E mesmo se ela fosse maior do que eu. Assim como Sansão, como Golias era maior do que Davi. Eu não ia ter medo. Eu ia pra cima dela. Se fosse 100 milhões, eu ia encarar ela. Ia dar uma pedrada bem na testa. Ia derrubar e ia arrancar o pescoço, a cabeça dessa dívida fora. Porque não é sobre o valor da dívida, não é sobre mim. É sobre aquilo que habita em mim. E sabe o que habita em mim? O Espírito da sabedoria. E a palavra diz que junto com o Espírito da sabedoria vem riquezas, honras, bens duráveis e justiça. É muito profunda a palavra. Só que ela é objetiva e simples ao mesmo tempo. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado pelo... olha isso aqui. O homem será saciado de bem, pelo fruto da sua boca.
Cuidado com a sua boca, mano. Cuidado com a sua boca. E a Bíblia, ela dá vários exemplos. Ela fala muito a respeito da sua língua, da sua boca. Lá em Tiago fala que assim como o grande navio gigantesco, ele é guiado por um pequeno leme. Assim é a sua língua. Guiará também toda a sua vida. Cuidado com a sua boca. O que mais tem aqui na Bíblia é exemplo de que a sua boca tem poder. Quer mais prova disso? Aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. E como que liga e desliga alguma coisa? Entre céu e terra. Só tem uma forma. Não é apertando um botãozinho, interruptor. Não é apertando interruptor. É falando. Desliga isso. Liga isso. Desliga isso. Liga aquilo. E funciona pra tudo. Cuidado ao usar isso também, viu? Cuidado. Eu vou terminar de ler rapidinho que o celular já vai acabar a bateria aqui. Até tem uma extensão aqui, mas tá na hora, né? Já tá 1 hora e pouco de live, já eu acho. Bem-vinda, Carol. Aninha, seja muito bem-vinda na live. Você está na corte. Essa aqui é a corte. Maria Goretti, muito bem-vinda. Você está na corte. Que Deus abençoe poderosamente a sua história. A história de cada um de vocês. Uma coisa eu tenho certeza. Se vocês continuarem aqui, não tem como ter a mesma vida. E não é porque, é uma vida ruim ou uma vida melhor. Não é nada disso. É a vida que o Senhor sonhou para você. Não é sobre ser melhor ou sobre ser pior. Porque os sonhos dele é loucura. Sabe por quê? A palavra fala: os meus sonhos são maiores do que os seus. E os meus caminhos são melhores do que os seus. Os sonhos dele é mais alto do que o seu. Os caminhos dele é melhor do que o seu. Você, quando é tolo, tenta subir um muro de 10 metros na unha. Não vai conseguir, vai se machucar. Você, muito estratégico, muito inteligente, estudado, diplomado, vai pegar uma escadinha, vai conseguir subir. Mas vai se cansar pra caramba, vai gastar energia, vai suar no sol, vai ser queimado pelo sol. Agora, você, usando a estratégia do céu, ou melhor dizendo, o caminho dele, você vai pegar um elevador e pronto. Não gastou energia sua, não gastou tempo seu, gastou nada. Foi tudo mais rápido, mais fácil, mais simples. Não se machuca, consegue resultado mais rápido, não gasta energia, tudo de bom, gente. Vai pelo caminho dele de uma vez, mano. Vai pelo caminho dele. Entenda de uma vez por todas. Você, se é um tolo, você vai tentar subir um muro de 10 metros na unha. Você não vai conseguir e vai se machucar. Você, muito inteligente, formado, diplomado, vai tentar seguir o seu próprio caminho. Você vai conseguir subir até o 10º metro desse muro. Só que você vai pela escada, porque você é muito inteligente. Agora, se você for pelo caminho dele, você vai pegar o elevador. É tudo mais simples. E pelo caminho do Senhor é sempre a opção mais fácil. Só que, qual que é o problema? A gente, com o nosso ego muito inflamado, a gente pensa assim, não, deixa comigo, eu sou inteligente. Ego, eu tenho recurso para comprar a escada. Ego, não precisa de nada disso. Guarda o seu recurso ou faz melhor. Investe o seu recurso. Na onde? No reino. Seja generoso. Ontem a gente leu em Provérbios 11 sobre a generosidade. Sobre a generosidade. Seja generoso, porque a riqueza das pessoas que dá com generosidade serão multiplicadas. Então, dê o seu recurso com generosidade. O Senhor não precisa de nada disso para fazer aquilo que é a vontade dele. O Senhor não precisa do seu dinheiro para fazer a vontade dele. O Senhor não precisa da sua escada, não precisa das suas unhas. Ele só precisa de você. E por que então que ele precisa de mim? Porque ele resolveu te levar. Ele te escolheu, ele te chamou e ele resolveu te levar. E quando a gente fala de subida, gente,
Se você for um tolo, a gente está falando de algo impossível. Se você for muito inteligente, a gente está falando de sucesso, de conseguir aquilo que você quis. Agora, se você for pelo caminho dele, a gente está falando de alcançar grandes níveis, os mais altos dessa geração. É de subir na vida mesmo, é de crescer, é de avançar. Vou terminar aqui então. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. A ira do insensato se reconhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Tem tanta coisa aqui que eu precisava parar, explicar com mais calma, mas acredito que vocês nem querem, né, ficar escutando essas coisas. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum escravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributados. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. E aqui termina capítulo 12 do livro de Provérbios. Hoje é dia 12, capítulo 12, amanhã é dia 13, capítulo 13, 14, 15, 16, até o dia 31, eu tô aqui, não largo, não abandono. Então se você não me segue, já começa a me seguir agora, porque eu não aviso a hora que eu vou entrar, eu não sou uma pessoa, tal hora. Eu gostaria muito de fazer às 7 horas da manhã, mas eu tô aqui a qualquer hora. Vai ter o dia que eu vou fazer às 7 da manhã, o dia que eu vou fazer meio-dia, o dia que eu vou fazer 2 horas, o dia que eu vou fazer hora nenhuma, entendeu? Mas a hora que eu sentir no meu coração, eu vou vir aqui e vou abrir uma live. Só que eu afirmo pra vocês, no mês de dezembro, eu vou estar aqui todos os dias. Pode ser que janeiro, fevereiro, pode ser que vocês não me achem mais. Pode ser que eu suma, vá fazer outra coisa, vá empreender, só que esse mês de dezembro, eu tô aqui o mês inteiro e eu não largo de nenhum de vocês. Então, se você não me segue ainda, já é uma boa oportunidade para começar a me seguir. Porque a hora que eu entrar ao vivo, você vai receber a notificação. Liga as notificações do meu perfil, porque essa aqui é a corte. E o rei, ele não escolhe a hora de convocar a corte. Ele não fala assim, amanhã, tal hora. Não. Ele só fala assim, convocação da corte. Aquele que comparecer receberá instruções e subirá ao muro como quem sobe de elevador. Agora aquele que não receber a instrução vai tentar subir na própria unha e vai se frustrar. Entende? Porque é muito mais simples, gente. Muito mais simples. Receber a instrução, andar por essa instrução e alcançar um resultado sem muito esforço, sem muito trabalho, sem ser frustrado, sem ser machucado e conseguir conquistar, do que tentar na própria força. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Te estribe sim no espírito de sabedoria que habita dentro de você. E se algum de vós é falto em sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada retém. Um beijo no seu coração, amanhã eu tô aqui de novo. Se você ainda não me segue aqui no TikTok, essa é uma boa oportunidade, talvez seja uma das poucas. Eu não vou ficar aqui para sempre.
Eu já tô avisando, já tem dia para acabar. Só que enquanto eu estiver aqui, eu vou dar tudo de mim e muito mais. Tudo de mim e tudo que vir acima de mim eu vou entregar. Só que vai chegar um dia que eu vou falar assim, agora chega, eu vou parar, vou ficar só eu e o Senhor, fazendo mais na surdina, mais quietinho. Só que até lá eu tô aqui. E eu vou fazer o que tiver que fazer, o que o Senhor falar no meu coração, eu tô aqui para entregar. Eu tô aqui para me entregar. Então, se você não me segue ainda, essa é uma boa oportunidade, já começa a me seguir aqui. E vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado pela sua participação nessa live, pela sua presença nessa live. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos fazer uma oração rapidinho aqui? Senhor, eu te agradeço pela tarde desse dia. Eu te agradeço por cada um que compareceu nessa live, por cada um que estava aqui comigo. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito maravilhas e milagres em nosso meio. Eu já posso ver toda a corte recebendo instruções e agindo com base nas instruções que o rei ordenou, nas instruções que o próprio Deus mandou para nós. E se nós seguirmos essa instrução, nós seremos como aquele que entra em um elevador e é levado até o patamar que o Senhor quer nos levar. A gente simplesmente entra no elevador e o Senhor aperta o andar que o Senhor quer levar a gente. É o Senhor quem faz tudo. Porque os teus sonhos são maiores do que os meus, são mais altos do que os meus. Eu sonho muito alto. Pode ter certeza que o Senhor sonha mais alto. Você sonha o 7º andar, o Senhor sonha o andar de número 70. Nem se compara. Nem pode se comparar os teus sonhos com os sonhos de Deus para você. Só que se você for uma pessoa muito inteligente, do ego muito inflamado, você vai entrar dentro do elevador e vai apertar o botão 7. Porque ali é o seu sonho. Só entra dentro do elevador, não aperta botão nenhum, mano. E deixa que o Senhor vai te levar no andar de número 70. Confia nele, o mais ele fará. Entende? Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo discernimento, pelo entendimento, por tudo que o Senhor tem feito. E hoje é um grande dia em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Amanhã eu tô aqui de novo, hein? Até lá então. Tchau, tchau. Você que tá no YouTube, se ainda não me segue, se ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve nesse canal. Porque juntos nós somos mais fortes. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.